Alguém percebeu qual é o tema? Eu vou contar uma história que está na Bíblia. A palavra de Deus ela se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E você pode ver essa história no capítulo de 6 até o capítulo 9. A história da Arca de Noé. A história de Noé. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos que tem a história da criação. Da criação de quê? Do mundo. Deus criou tudo. Deus criou as flores, Deus criou os animais, Deus criou o homem, a mulher. Tudo se multiplicou, inclusive os homens e as mulheres se multiplicaram. E junto com a multiplicação dos homens e das mulheres, se multiplicou a maldade do coração deles também. Porque a Bíblia diz na história do dilúvio que o homem começou a ser mal, começou a se corromper. E foi tanta maldade e corrupção que os seres humanos estavam praticando que Deus entristeceu-se daquilo que ele havia criado. E aí Deus resolveu acabar com tudo aquilo. E ele decidiu matar o dilúvio para interromper aquela maldade que havia na terra. E aí Deus, no meio daquele monte de gente corrupta e malvada, a Bíblia diz que Deus encontrou que não era assim. A Bíblia diz que Deus viu em Noé um homem justo e íntegro. Noé era um homem obediente a Deus, mas também soberbo, né? Noé era neto de Matusalém e era bisneto de Enoque. Quem era Enoque? Foi aquele homem que Deus levou o carro de fogo, porque ele era um homem que andava. E Noé era um homem que também andava. Era obediente a Deus. E Deus viu que Noé era diferente daquele homem. E a Bíblia diz que Deus resolveu mandar o dilúvio, mas não podia deixar Noé ser destruído com a sua família naquele dilúvio, não podia também acabar com tudo. E ele resolveu fazer uma arca. Ele chegou para Noé e falou: Noé, eu quero que você construa uma arca. Só que Noé queria imaginar como seria a arca. Deus disse exatamente como ele queria que fosse construída a arca. Dá para me ouvir? A Bíblia diz que Noé começou a construção da arca exatamente como Deus queria que ela fosse construída. E a Bíblia diz que a arca era construída com madeira de cipreste. Alguém sabe o que é uma madeira de cipreste? Madeira de cipreste é aquela madeira que dura para sempre. Ou é uma madeira bem resistente e não se acaba com facilidade. Se você for olhar no dicionário, você vai ver lá que a madeira que dura muitos anos, ou então ela dura para sempre. No cipreste, essa árvore, você pode encontrá-la muito no parque ou então no cemitério. E a Bíblia diz que Noé começou a construir essa árvore.
chuva desceu. E ela também, Deus disse, olha, você vai fazer por dentro e por fora, você vai colocar o betume nela. Betume é aquela mistura que se usa para revestir as estradas. Então tem que ser uma coisa resistente, porque a chuva deve ser grande. E o que é interessante na história de Noé é que Noé não sabia o que era chuva. Porque se você for olhar lá no texto de Gênesis, na criação do homem, Deus não tinha mandado chuva ainda não. A água que vinha para regar as plantas era um vapor que subia da terra. Imagina, mas que chuva? Onde vem a chuva? O que é chuva? Mas Noé confiava no Deus que havia dado a ordem. E Noé resolveu obedecer e começou a construção da arca. E a Bíblia diz que Deus disse que era para ele separar, colocar na arca, casar animais. Mas a arca tinha que ser muito grande. A arca tinha 135 metros de comprimento. Dá umas 10 igrejas dessa daqui. A arca tinha 23 centímetros de largura e 14 centímetros de altura, uma porta na lateral e uma janelinha lá no centro de 46 centímetros. Esse é o tamanho. E aí a gente não é que começou a construção e sob a orientação de Deus, ele foi fazendo tudo exatamente como Deus havia ordenado. E a arca tinha 3 andares. Para você ter uma ideia, dentro da arca podia ser acomodado 522 vagões ferroviários. É muita coisa, é muito espaço, porque dentro da arca Deus colocaria Noé, a sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E Noé foi obediente conforme a ordem que Deus estava dando. E o que é que deveria entrar na arca? Eu já falei o meu pai. Noé, a mulher com os seus filhos e as suas noras, mas tinha que entrar também os animais. E Deus disse para Noé, Noé, você vai colocar animais que rastejam, você vai colocar animais tanto grandes como pequenos, animais puros e impuros, e você vai colocar 7 casais de animais puros, 7 casais de aves e 1 casal de animais imundos. E Noé fez exatamente como Deus queria. Mas sabe o que é mais interessante na história de Noé? É que Noé não foi atrás dos animais para levar para a arca. Os animais vieram até a arca. Os casais, 2 a 2, foram chegando para entrar na arca. E às vezes nós queremos fazer as coisas no lugar de Deus, nós nos desesperamos, não, mas eu preciso fazer isso ou aquilo. Queridos, quando Deus quer algo de você, você faz a sua parte, deixa que aquilo que é impossível, nosso Deus vai fazer. E a Bíblia eu achei interessante porque de 2 a 2 eles iam chegando para entrar na arca. E Noé continuou aquela construção em obediência ao Senhor que havia mandado. E Noé ainda tinha que colocar na arca os alimentos para a família e os alimentos para eles. Os animais também. Então era muita comida. Porque seria muito tempo da E Noé foi um homem obediente ao Senhor. Quando Noé entrou na arca, os animais, a Bíblia diz que 7 dias depois que eles estavam lá dentro da arca, Deus mandou a chuva. Noé tinha 600 anos de idade, novo, né? Alguém aqui tem essa idade? Noé tinha 600 anos de idade. E 7 dias depois começou a cair a água. A chuva começou a descer. Mas o que é interessante nessa história também é que Noé não fechou a porta, não. Quem fechou a porta da água foi
40 dias naquela água. Foram 40 dias, 40 noites de chuva, mas foram 50 dias de água. Ali no segunda-feira. E tudo foi destruído. Salvou que apenas pisava aonde? Dá um tchauzinho, tá muito sério, hein? E a água cobriu toda a terra. Cadê o Ivan? Depois de todos esses dias, Noé, lembra daquela janelinha que foi construída no teto? Noé pegou um corpo e abriu aquela janelinha para saber tipo, saber como estava a situação. Não estava sabendo nada. Continua a janelinha no tempo. Mas a Bíblia diz que o corpo flutuava. Estava no sol. Quem não é meu poder jogar uma bomba pela janela. E a Bíblia diz que a bomba voou, mas como não tinha como pousar no chão, ela voltou para a água. 7 dias depois, Noé soltou a bomba novamente. E a Bíblia diz que aí ela voltou uma folhinha nova de oliveira. E aí Noé esperou mais 7 dias, soltou a bomba outra vez, e ela não voltou mais. E aí Noé entendeu que não havia mais. Ai, claro, a chuva já tinha parado, porque era 40 dias e 42. Mas foram 50 dias de nada. E o que é mais interessante é que Noé, a sua família e todos aqueles animais ficaram um ano dentro da água. Sabe por quê? Quando a gente olha, diz que Noé entrou na água por 600 anos e saiu da água por 605 anos. E ele ficou ali, nem colocar a cara mais a janela, pelo menos. E às vezes nós passamos por um momento difícil na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, mas nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar acreditando no Deus da paz. E a Bíblia diz que Noé, depois de todo esse tempo, saiu da arca e construiu um altar para Deus. Agora eu te pergunto, você precisa de uma pessoa obediente a Deus, como foi Noé? Tem obedecido ao seu pai? Você tem feito a diferença onde você trabalha, onde você estuda? Você não precisa mudar. Porque a nossa vida é uma vida de adoração ao nosso Deus. E nós não adoramos apenas dentro da igreja, mas adoramos fora dela. Noé saiu da arca e construiu um altar em adoração, em gratidão pelo que Deus havia feito. Foi exaltar a vida dele. Jesus veio ao mundo exatamente para salvar a nossa vida também guardar o Deus. E nós precisamos lembrar que nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de Noé, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será para Deus. Para finalizar, o texto me chamou a Tá lá, foi isso aí que ele estava dormindo. O que a gente vai cantar? Aí eu falei, vou voltar. Nosso filho, quando eu mudar pra dentro, mas o que a gente quer? Mas você tem que botar porque dá vermelha. E o coração do homem é inclinado para o mal. Que bom, não tem imaginar. A gente começou a conversar. Então, criança, todos nós nascemos já pecadores. Criança é muito inteligente. Você tem que entender que desde pequenininha você tem que saber dizer sim e não para ela. Você tem que saber dar limite para ela. Porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. Então, desde a infância, o coração do ser humano
já é ensinado a nós. E acredito que se você não percebe envergonhar no futuro, então você corrija o que você. Porque depois não mais. Aí não adianta jogar para dentro. Tem a sua foto? Responsabilidade. Vou mandar um vídeo para você. Deus te deu um presente, que foi a criança. Seu filho. Então, zele pelo presente que Deus te deu. É uma herança. Você pega uma herança e joga fora? Você cuida dela de qualquer maneira? Então, o seu filho é herança. Uma herança de valor. Então, eduque, crie, segundo a vontade. Está bonito para Você vai ver quão grande maravilha vai ser criado. Eu falei com a Deus, está com o cabelo escuro. Não é foi o objetivo. Fazendo bagunça tudo. O que ele foi, neto natural, e neto de Deus, homem comprometido com Deus, ele aprendeu com o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, você é o exemplo ao seu filho. Seja dentro de casa, de fora, porque nós estamos aprendidos e aprendido a confiar em Deus. E a ser obediente a Deus. Deus, amém? Nossa santa palavra e dizer obrigado, Senhor, pela instrumentabilidade da área mental, esta serva do Senhor, com privilégio, ter aceito por Deus, o seu esposo, ela enchida pelo Senhor, instruir as crianças, como cuidado do caminho do Senhor. Os adultos também, não é? Deus te abençoe, Paulo, profundamente. E, irmãos, hoje, essa noite, fiz a minha esta noite em que Deus coroa de bem esses levados, né? Bênçãos que vem e quando Isaac, né? O princípio do Evangelho, completou o mês de março, um ano. Agora é hoje, dia 3 de março. E amanhã é o dia do pastor. Eu estava, até hoje eu sou meia-meia, né? A meia que eu amanhã, Deus nos permitir, 6:07. É pastor Grande, 6:07. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz, particularmente muito feliz, porque o Rogério, eu tenho um bom número. Minha mãe está aqui, irmã, é uma família de Deus. Segue a Deus todos, como segue Jesus. Amém? Eu quero que eles fiquem em pé, a família de Deus, que eles sustentaram com as orações. Aí, não é todo, da forma mais do novo, mas serve ao Senhor e para de ver na grande vitória e também a grande Filadélfia. Deus abençoe. Ali está minha mãe, querida mãe, serve ao Senhor, muito vitória. Depois vamos ter mulher de também gostaria de a minha sogra, né? Também está aí com grande grupo da velha. Aí, tem mais gente aí. Deus abençoe. Agora, eu gostaria também de apresentar, talvez Guilherme Rogério, apresentar, também a minha família. A irmã Ruth, né, é querida, vó e bisavó, ela está aí, ó. Mais alguém? Aí, irmã Ruth, jovem, né? Maravilha. Amém? O pastor Juraci está conversando com a sua vida esposa, né? Várias pessoas maravilhosas. Que Deus conosco. Irmãos, nós vamos orar a Deus. Depois nós vamos para os pontos de velho. Tá? Mas nós temos outras pessoas aqui
posso querer mencionar muito, mas que Deus possa, leve no seu coração a nossa alegria e a felicidade que reina no coração dessa igreja também, por recebê-los. Vamos orar. Depois, o Rogério vai ser para com a palavra, né? Eu peço depois que os homens nos ajudem a levar as cadeiras. Ainda vai ter um filho. Vamos orar. Se puder, fecha o mistério. Senhor nosso Deus, aqui estamos nessa noite maravilhosa. Agradecemos, Senhor, pela vida do Isaac, Senhor. Isaac de Deus, nosso também, na nossa igreja, é de Jesus. Obrigado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos bisavós, pela grande família de Deus, da nossa igreja e desse querido Brasil. Senhor, obrigado por tudo. Oramos agradecidos. Obrigado pela mensagem, Cláudia, e que ela contribui sempre, sendo esta jovem senhora talentosa na mão, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém! Então, vamos sentar e vamos passar o apoio para. Deixa um vídeo, né? Uma foto lá.